graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Como cantamos, possamos nessa noite termos a percepção da presença do Senhor entre nós. Que o nosso coração realmente possa ser sensível à presença dEle em nosso meio. Que possamos desfrutar da presença do Senhor entre nós. Sei que é o desejo dEle de que nós venhamos desfrutar dEle. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, exaltado e glorificado seja o Teu nome entre nós, Senhor. Senhor, tenha o Teu lugar de preeminência entre nós. Seja o cabeça exaltado sobre nós, Senhor. Senhor, receba toda a glória que lhe é devida, Senhor. Nos dê, Senhor, um coração de adorador, coração de entrega, coração contrito na Tua presença nesta noite, Senhor. Te louvamos e Te glorificamos, Senhor, e Te agradecemos, pois sabemos que o Senhor está entre nós. Tenha liberdade entre nós, Senhor, para falar a nós, para nos edificar como Tua morada, como Tua habitação. Senhor, faça o que Tu queres entre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Precioso nós reunirmos em torno da mesa do Senhor, E esta é uma reunião na qual nós reunimos em torno da mesa do Senhor. Isso é algo muito maravilhoso. Antes, porém, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. A palavra do Senhor que se encontra em Apocalipse, no capítulo 1. O verso 5 nos diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Gostaria de considerar apenas a partir da segunda parte do verso 5, que diz: Aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Interessante porque o texto diz que aquele que nos ama, não simplesmente o verbo está lá no passado, que Ele nos amou, mas que Ele nos ama. Quer dizer, toca exatamente o caráter desse amor de Deus, que é um amor eterno. A Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, quer dizer, esse propósito de Deus, ele já estava delineado, aonde implicava exatamente uma ação decorrente do seu amor para conosco. Em João 3, a Bíblia diz que Deus nos amou, e porque Ele nos amou, o seu Filho veio e se entregou por nós. É tão maravilhoso porque o Senhor, Ele nos amou lá no passado, mas Ele nos ama hoje e continuará nos amando para sempre. A Bíblia diz que Ele é aquele que nos ama e nos ama até o fim. Quer dizer, esse é um amor perseverante. Quando nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, isso é algo que deve ficar claro para nós. O amor do Senhor. Quando nós olhamos para esta mesa, que vemos esses elementos, isso deve ser algo nítido para nós. O amor do Senhor, um amor eterno. Aquele que nos amou, mas aquele que ainda nos ama. Ele ama hoje, no presente. E nós precisamos tocar a realidade desse amor. De deixarmos ser envolvidos por esse amor. Um amor que não tem medida, um amor que não tem fim, um amor que não tem interesse. Não existe algo que nós fizemos ou que possamos fazer que fará Deus nos amar mais do que Ele ama. Assim também como não existe nada que nós podemos fazer que irá diminuir o amor de Deus por nós. Quer dizer, é um amor baseado nele mesmo.
nele mesmo. Não está relacionado se nós somos bonzinhos, ou isso ou aquilo, né? Se eu sou mais isso ou menos aquilo. Não, a Bíblia diz que ele nos amou, né? Que o amor dele é um amor sem medidas. Não importa as circunstâncias, ele continua nos amando. Percebe que o texto inicia falando dessa questão da fidelidade de Deus. Ele é um Deus fiel, a despeito de nós sermos infiéis e sermos o que somos. Deus, ele é fiel. O seu amor é perene, ele permanece eternamente. Nós precisamos descansar nesse amor do Pai. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele coloca algumas coisas: a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, quer dizer, falando exatamente de escassez, o perigo, a espada. Pelo contrário, ele diz que por essas coisas nós somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. Quer dizer, nada, não existe tribulação, não existe angústia, nada dessas coisas poderá nos afastar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí Paulo diz: eu tenho por certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, quer dizer, as coisas que estão acontecendo no presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, é nesse amor que nós estamos fundamentados. É nesse amor que nós estamos seguros. Quer dizer, a nossa salvação não está relacionada ao nosso amor pelo Senhor. Não, a nossa salvação não. Né? A base da nossa salvação é que Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Quer dizer, um morto não pode amar, mas Ele nos amou. E mais do que isso, Ele nos deu vida. Isso é algo maravilhoso. Quer dizer, é nesse amor é que nós estamos fundamentados, que a nossa salvação está alicerçada. Quer dizer, nada poderá nos apartar deste amor. Nada e nem ninguém. Ele diz, nenhuma outra criatura. Ou seja, nós estamos seguros nele. Isso deve trazer segurança ao nosso coração ao nos aproximarmos desta mesa. E ele diz mais: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos pecados. Quer dizer, isso fala de um ato de redenção concluído. Isso nos leva à obra de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Que Ele tomou o nosso lugar, que Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa Ele levou sobre si. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida, para que possamos desfrutar dele. Isso é algo tão maravilhoso, porque Ele quebrou as amarras do pecado que nos prendia. No mundo de trevas, no mundo de escravidão, nós éramos escravos da carnalidade, nós éramos escravos deste mundo, nós éramos escravos de Satanás, nós estávamos em um mundo de trevas, mas a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, foi um outro movimento completamente dele. Quer dizer, foi Ele que nos tirou desta posição e nos colocou numa outra posição. O salmista diz que Ele nos tirou de um charco de lodo e firmou os nossos pés em uma rocha. Bendito seja o nosso Senhor, porque essa rocha é Cristo mesmo. Nós estamos firmados nele, é na sua palavra, é na obra dele, é naquilo que Ele realizou. Bendito seja o nosso Senhor para todo sempre. Quer dizer, nós somos
libertos de toda escravidão, limpos de toda mácula do pecado. Tudo aquilo que havia em nós relacionado ao pecado, Ele mesmo foi quem tratou de remover e de tirar. Então, quer dizer, esse é o segundo aspecto que nós podemos ver aqui. A obra do Senhor lá na cruz do Calvário. Ou seja, Ele, com o seu sangue, libertou-nos dos nossos pecados. Agora o verso 6, ele inicia dizendo que e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Interessante que Deus, Ele nos ama e nos liberta dos nossos pecados e não para por aí. Mas a Bíblia diz que existe um fim em nos amar e nos libertar dos nossos pecados. É de nos fazermos reis e sacerdotes para Deus. É interessante porque rei fala que não somente nós estamos debaixo desse governo, desse reino de Cristo Jesus, mas que nós reinaremos juntamente com Ele. O aspecto do sacerdócio é algo muito maravilhoso, porque isso fala do nosso serviço a Deus, do nosso ministrar a Deus. Quando Pedro, ele escreve a sua primeira carta, veja na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, o verso 5, nos diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Olha o propósito: para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, como pedras vivas, a Bíblia nos fala que a nossa constituição, a constituição do homem, foi de barro. Mas nós sabemos, quer dizer, devido ao elemento da vida de Cristo Jesus em nós, nós nos tornamos pedras vivas, útil na edificação da casa de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele encontra com Pedro, ele muda o nome dele, quer dizer, para Pedro, que é exatamente pedra. E quando ele se revela a ele, em Mateus 16, ele diz, o Senhor Jesus dizendo que ele era uma rocha. Ou seja, por estarmos nele, por ele estar em nós, nós somos essas pedras vivas da edificação da casa de Deus. Então vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Na Bíblia existem 3 palavras no original para descrever sacerdócio. Uma está relacionada ao ofício, a segunda ao serviço, e a terceira, que é esta palavra aqui, que nos fala de uma assembleia de sacerdotes. Ou seja, um corpo, algo que está relacionado não simplesmente ao ofício e ao serviço, mas sim um ajuntamento de sacerdotes. E isso fala da realidade da vida da igreja. Nós somos essas pedras vivas, nas quais nós somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é que nós temos oferecido a Deus? Nós somos aqueles que na realidade nos reunimos para receber algo de Deus? Ou nós reunimos tendo em vista oferecermos algo espiritual que possa agradar a Deus? Esta é a vontade de Deus. Que ao reunirmos,
nós possamos oferecer sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Algo espiritual, algo que toca a realidade da vida de Deus. O Senhor, Ele nos ama e Ele nos libertou dos nossos pecados, tendo esse propósito, de nos reunirmos como casa espiritual e oferecermos esse sacrifício vivo e espiritual a Deus. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. É o que diz aqui o texto. Não é algo em nós mesmos. Mas o que existe do elemento da vida de Cristo Jesus, que nós podemos entregar a Deus na nossa própria vida. Nós cantamos aqui hoje, né, que nos oferecemos como uma oferta a Deus. Agora, o que há em nós, porque qualquer coisa que nós oferecermos a Deus, que não seja o seu filho, isso não tem valor para Deus. Precisamos considerar estas verdades. Isto é a palavra de Deus. Isso revela a vontade de Deus para nós. Nós não podemos reunir com algo menos do que isso. Não é simplesmente o fato de fazermos uma oferta para Deus. Caim, ele fez uma oferta para Deus. Mas tanto a sua oferta como ele, ofertante, foram rejeitados por Deus. No entanto, Abel e sua oferta foram aceitos diante de Deus. Que nessa noite haja mais de Cristo em nossa vida, para que nós possamos, nesse sacrifício espiritual, agradarmos a Deus em nossa reunião. Deus se sentir satisfeito em nossa reunião. Existe uma expressão na Bíblia que é beneplácito, ou seja, o bom prazer de Deus. Não é que o Senhor, Ele tem o seu bom prazer entre nós. Ele tem a sua satisfação entre nós. Quer dizer, o Senhor, Ele nos ama, Ele nos liberta dos nossos pecados, coloca uma coroa e também a mitra. Nós sabemos que a mitra do sacerdote havia uma lâmina de ouro, né, gravada como que um selo escrito santidade ao Senhor. Isso fala exatamente da natureza de Cristo Jesus e daquilo que foi dado a nós, esse viver santo do Senhor, que nos dá esse livre acesso à sua presença. Nós podemos nos aproximar de Deus isentos, sabendo que todos os nossos pecados foram perdoados. Nós somos purificados completamente dos nossos pecados. E nós temos esse livre acesso à presença de um Deus santo. Por isso que a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Esse aspecto do sacerdócio nos fala disso também. Havia uma grande expectativa quando o sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo uma vez por ano, porque ele poderia ser consumido ali dentro. Mas graças ao Senhor, porque nós temos esse livre acesso, não pelos nossos méritos, mas por causa do sangue de Cristo Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho, que nos libertou, que nos lavou, que nos purificou de todo o pecado. E hoje nós podemos ter esse livre acesso, nos achegar a Deus. Essa é uma expressão muito preciosa, a qual nós podemos nos achegar a Ele. Ou seja, ser alguém chegado, alguém próximo, alguém que está junto, alguém que tem liberdade. Exatamente isso que o Senhor deseja que nós desfrutemos. Desta liberdade em Cristo Jesus. Dessa liberdade que somente Ele pode nos dar através do seu sangue. Irmãos, que possamos considerar as verdades descritas aqui nesse texto, onde vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por
Jesus Cristo. O verso 9 nos diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba que todos os substantivos aqui são coletivos. Isso fala da realidade do corpo de Cristo, da realidade da igreja. Eu sei que nós podemos desfrutar muito do Senhor na nossa vida individual, na nossa vida lá no nosso lar, no nosso quarto. Existe uma riqueza de Cristo concernente a isso. Mas aqui ele está falando da sua igreja, de algo plural, de algo coletivo. São todos substantivos coletivos. Está falando de um corpo coordenado de sacerdotes, no qual se apresenta perante ele com sacrifícios espirituais que possa satisfazer o seu coração, satisfazer a sua vontade. Nesta noite, que nesse encontro nós possamos tocar esta realidade, né, de estarmos na presença do Senhor, desfrutando dele. Assim como Hebreus diz que ele saiu fora do arraial, ele sofreu fora do arraial. E ele diz também: saiamos, portanto, fora do arraial, né, e ofereçamos a ele sacrifícios de louvor, que são fruto dos lábios que confessam o seu nome. Né, que nesta hora, diante da mesa do Senhor, nós iremos partir o pão nesta hora. Vamos comer deste pão, vamos tomar este cálice, que haja em nós esta realidade. Porque se estamos juntos, como igreja do Senhor, é com este propósito, irmãos. É com esse propósito que o Senhor nos amou, nos lavou, nos purificou e nos ajuntou em um só corpo, para que nós possamos servir a Ele e Ele estar satisfeito em nosso meio. Não é que o Senhor, através do seu Espírito, venha nos conduzir a esta realidade. Nós iremos cantar uma canção e logo em seguida nós iremos partir o pão. Que tenhamos liberdade no Senhor. Que tenhamos liberdade como esse corpo coletivo, né, como esse corpo de sacerdócios, no qual verdadeiramente possa achegar-se à presença do Senhor, com algo que possa agradar ao Senhor. Como disse o salmista, né, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Né, que o meditar do nosso coração, as palavras que forem proferidas aqui neste ajuntamento, possam agradar ao Senhor, possam engrandecer ao Senhor, possam ser palavras que reconheçam a magnitude do amor de Deus em Cristo Jesus. Possam ser palavras de um coração grato que reconhece a obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário. E que esse ato que nós iremos realizar agora, como diz a palavra do Senhor, que seja feito em memória de mim. Né? Ao dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele diz, fazer isto em memória de mim. Né, que possamos estar livres de tudo aquilo que é externo, de tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, mas que o nosso coração seja 100% do Senhor. Né, que tenhamos um coração totalmente voltado para Ele. A nossa mente, as nossas emoções, todo o nosso ser possa estar voltado para o Senhor, aquele que consumou essa eterna salvação para nós, lá na cruz do Calvário. Pai, nós te louvamos e bendizemos nesta hora, Senhor. Senhor, o nosso coração está, ó Deus, grato a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor realizou por nós lá na cruz do Calvário. Foi fruto desse amor eterno do Senhor por nós. Senhor, te louvamos, Senhor, porque não existe nada, Senhor, que pode nos separar deste amor, Senhor. Senhor, por mais que tenha alguém aqui nesta noite que estejam passando por tribulações, por angústias,
perseguições, escassez, nada dessas coisas poderá nos separar do amor do Senhor. Nada dessas coisas, Senhor, pode nos impedir de desfrutar a presença gloriosa do Senhor. Nada dessas coisas, Senhor, poderá nos afastar de Ti, Senhor, porque nós fomos lavados e remidos pelo Teu precioso sangue. Senhor, e mais uma vez nós estamos aqui com este propósito, Senhor, de comermos este pão e tomarmos este cálice em memória do Senhor, fazendo isso com a esperança viva de que o Senhor voltará para nós. E assim, Senhor, nós queremos prosseguir fazendo até que o Senhor venha. Exaltado seja o Teu nome, Senhor. Magnificado seja o Teu nome entre a Tua igreja, Senhor. Senhor, engrandecido seja o Teu nome entre nós, Senhor. Senhor, como o Senhor disse que o pão que desce do céu é o verdadeiro alimento, a verdadeira comida. Senhor, que isso possa ser realidade em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Senhor, Tu sabes, ó Deus, de cada angústia, de cada tribulação, Senhor, de cada necessidade, de cada escassez que cada pessoa aqui nesta noite tem, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para suprir cada um segundo a Tua graça. À medida que nós desfrutemos do Senhor, o Senhor é poderoso para nos suprir em todas as coisas. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade nesta hora, Senhor, para nos edificar, Senhor, como casa espiritual, como sacerdócio santo para o Senhor. Exaltado seja o Teu nome para todos sempre. Aleluia, Senhor.